Olá pessoal, sejam bem-vindos para mais uma aula aqui no canal da Studio Excel. No dia de hoje vamos aprender a fazer uma validação de dados dinâmica, onde os dados que você colocará em sua lista suspensa vão depender de uma outra seleção sem precisar utilizar o PROC-V. Isso tudo com a validação de dados. Bora lá? Então pessoal, estamos aqui na tela do Excel, onde nós, em primeiro momento, temos umas tabelas auxiliares aqui para nós construir as nossas validações de dados. Em primeiro momento, então, nós temos uma coluna com os meses, algumas colunas com anos, produtos e serviços. Para os meses e os anos, nós vamos recapitular como que a gente faz uma lista suspensa a partir de uma seleção de um objeto, para depois, então, entender melhor o conceito da função indireto, que ela é responsável pelo quê? Você fazer uma seleção de produtos ou serviços e ele trazer ou a minha validação de dados de produtos ou a minha validação de serviços no mesmo campo, sem que eu precise fazer algum PROC-V, algum PROC-H para chegar no resultado. Então, para fazer a seleção dos meses, eu vou vir aqui, vou selecionar a célula que eu desejo inserir os meses, que no meu caso é aqui, dados, validação de dados, e eu vou selecionar aqui a opção lista. Por que lista? Porque a lista é onde eu referencio a minha fonte de informações para trazer dentro da minha célula selecionada. No meu caso, eu quero todos os meses, então, de janeiro a dezembro. Seleciono aqui, conforme eu seleciono, ó, vejam que somente a validação que eu selecionei está tendo a opção de marcar, então eu venho aqui, seleciono qualquer mês, ele já me traz aqui, posso alterar quantas vezes eu quiser. Para representar o ano, eu vou representar na célula de baixo, vou vir aqui, mas agora eu não vou fazer uma opção de lista referenciada, eu vou digitar. Como é que eu posso digitar? Direto aqui na fonte, eu separo pelo ponto e vírgula para identificar. O ponto e vírgula ele seria como uma nova linha, então eu vou informar aqui 20, 21, 22 e 23, apenas para demonstrar. E vejam que, conforme eu venho aqui, seleciono, eu já inseri uma validação de dados sem precisar fazer a minha seleção aqui referenciada. Então, se eu tenho algumas opções que são limitadas, eu não preciso fazer uma tabela de apoio para buscar essas minhas validações. E aqui o mais bacana, então, para nós começar a apresentar aqui a função indireto. Então, eu vou chamar a função indireto para demonstrar para vocês. Ela retorna uma referência indicada por um valor de texto. O que é esse meu valor de texto? A função indireta ela é um pouco complexa de entender a funcionalidade, mas quando você vê o exemplo aqui do que ela é capaz de fazer, vocês vão entender. Para mim fazer a função indireta dos produtos e os serviços, então eu vou ter que ter uma célula onde eu vou informar se é um produto ou um serviço. Então eu vou vir aqui na validação de dados e no modelo lista eu vou informar aqui produtos, ponto e vírgula, serviços, ok? Vou dar um ok e aqui agora eu tenho as opções, ó, produtos ou serviços. O que eu desejo agora durante a minha validação é que nessa célula de baixo, toda vez que eu selecionar serviços, as opções da validação de dados venham manutenção, venda e compra. E caso eu venha selecionar produtos, então a minha validação de dados deve ser Apple, Nokia, Motorola e Samsung. E é aqui que vai entrar então a função indireto. A função indireto, para representar na validação de dados, funciona como uma espécie de nomear uma célula ou um intervalo de dados. Então eu vou fazer esse intervalo de dados até a linha 10, caso eu venha cadastrar novos produtos, eu já vou ter a minha validação de dados preparada para receber esses novos produtos. Então eu selecionei aqui o intervalo da linha 2 até a linha 10, da minha célula de produtos, e aqui eu canto, ó, tem a minha caixa de nome. Essa minha caixa de nome, ela identifica a primeira seleção. E eu vou fazer o quê? Eu vou dar um nome para essa minha seleção, que no meu caso é produtos. Então, vou vir aqui, vou escrever produtos, e vou fazer a mesma situação para serviço. Vou vir aqui, selecionar da célula 2 à célula 10 e vou escrever aqui serviços. Ou seja, eu tenho dois nomes agora
Conforme eu venho aqui, ó, já tenho o produtos e os serviços, e uma terceira aba de teste aqui, que foi alguns exemplos que eu fiz anteriormente. Então eu vou vir aqui, ó, produtos e serviços, eu tenho os meus 2 intervalos pré-definidos, então toda vez que eu informar produtos, eu sei que são essas 10 linhas. Quando eu informar serviços, eu sei que são essas. E é aqui, nessa minha validação de dados, agora que eu vou usar esses 2 textos que nós acabamos nomeando ali no início, para trazer então a validação de dados dinâmica. Como eu farei isso? Vou vir aqui então, na validação de dados, modelo lista, e aqui na fonte, eu vou fazer o que? Eu vou selecionar igual indireto, vou abrir parênteses, e agora eu vou referenciar uma célula que eu vou conseguir ler esse mesmo texto que está escrito na minha célula, que no caso é a minha primeira célula aqui, F1, que foi onde nós nomeamos produtos ou serviços, igual foi nomeado as células. Então eu seleciono aqui, ele já vem encadeado ali com o F4 automático, que é para, se você utilizar essa validação de dados com a alça de preenchimento ou no Ctrl+C, Ctrl+V, ele vai permanecer com a mesma referência. Fechando aqui, então, vou dar um Enter. E a minha validação de dados agora, ó, trouxe os produtos, ó, Apple, Nokia, Motorola, Samsung, e já me deixou algumas linhas em branco, como eu referenciei até a linha 10. Essa minha célula, ela já veio pré-definida para novos produtos. Se eu alterar aqui para serviços, então a minha validação de dados agora, ela traz os itens da coluna ao lado, que é manutenção, venda e compra. E assim, então, eu consigo fazer uma validação bastante dinâmica, ó, eu consigo alterar os produtos e serviços, mas eu não preciso fazer muitas condições, muitas formas, eu apenas utilizo a função validação de dados, desde que a sua célula esteja nomeada com aqueles itens, valores que você pré-definir aqui no seu cabeçalho principal. Você, para fazer a função indireto, você tem que ter uma referência que tenha o mesmo nome de um intervalo de células que você vai nomear na caixa de nome do Excel. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa dica. Aproveita, se inscreva no nosso canal e deixe o like nesse vídeo. Até a próxima.